Agora, no capítulo 22 de 2 Reis, nós vamos falar sobre o reinado de Josias de Judá. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaias, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Agora vai falar sobre o rei repara o templo a partir do versículo 3. Diz o seguinte: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor, para que peguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Agora vamos falar sobre Ilquias acha o livro da lei. A partir do versículo 8 diz: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra e tem a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Agora Josias manda consultar a profetisa Hulda. A partir do versículo 11 diz: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas, então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikvá, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o sacerdote, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Agora no capítulo 23 de 2 Reis, nós vamos falar sobre Josias renova a aliança. A partir do versículo 1 diz: então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez
aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Agora vai haver a reforma religiosa feita por Josias, a partir do versículo 4, que diz: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos por Baal, para o poste da deusa Azerá, e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou as cinzas para Betel. José destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Azerá, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde o queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifícios sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio dos seus irmãos. Pois Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha em sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como altares que Manassés tinha construído nos dois átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, aos quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a abominação dos sidônios, para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Azerá e encheu de ossos humanos o lugar onde havia estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Azerá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito estas coisas. Então o rei perguntou: Que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. José disse: Deixe-no estar. Ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e fez com esses santuários o mesmo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Agora vai haver a celebração da Páscoa. A partir do versículo 21 diz: O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrem a Páscoa do Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém.
Agora vai haver a piedade de Josias, a partir do versículo 24, vai dizer o seguinte: Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. Agora vai haver a morte de Josias, a partir do versículo 28, diz o seguinte: quanto aos demais atos de Josias e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? No dia de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas Faraó Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e, num carro, transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai. Agora vai ver o reinado de Jeoacás de Judá, a partir do versículo 31. Diz o seguinte: Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Libna. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Porém, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que reinasse em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó, mas para dar esse dinheiro, segundo a ordem de Faraó, Jeoaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Do povo da terra exigiu prata e ouro, e cada um segundo as suas posses, para o dar a Neco. Agora vai haver o reinado de Jeoaquim de Judá. Versículo 36 diz a partir dele: Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Padaías de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. De 2 Reis e do capítulo 24. Já estamos na reta final. Vamos lá, diz o seguinte a partir do versículo 1. Foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá durante 3 anos. Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos, os profetas. Na verdade, isto aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, e também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Quanto aos demais atos de Jeoaquim e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeoaquim morreu e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo o que era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Agora vai falar sobre o reinado de Joaquim de Judá. A partir do versículo 8 diz: Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Elnatã de Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito antes dele.
Agora vai falar sobre Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. A partir do versículo 10 diz o seguinte: naquele tempo os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam, enquanto Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e os seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, e, conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de seu ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, a não ser o povo pobre das terras. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativo para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. O rei da Babilônia constituiu rei, em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. Agora vai falar sobre o reinado de Zedequias de Judá. A partir do versículo 18 vai dizer o seguinte: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito. E aí vai falar no versículo 20 sobre a queda de Jerusalém e diz o seguinte: foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Vamos agora para o capítulo 25 de 2 Reis, a partir do versículo 1 diz: aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome, e não havia o pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos. Amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Agora vai falar sobre o cativeiro de Judá, a partir do versículo 8 diz: no 7º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo o que fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas, ao mar de bronze e aos suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era
incalculável. A altura de uma coluna era de 8 metros e sobre ela havia um capitel de bronze de 1,30 m de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial que era comandante das tropas de guerra, e 5 dos conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou o governador Gedaías, filho de Aicão, filho de Sefã. Agora Ismael mata Gedalias. A partir do versículo 23 diz: quando os capitães dos exércitos, ele e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Sereá, Seraías, filho de Tanumete, e Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus, fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. Agora vai falar sobre Joaquim ser libertado da prisão. A partir do versículo 27 diz o seguinte: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei foi-lhe dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, durante todos os dias da sua vida. A gente termina aqui o livro de 2 Reis. Parabéns para você.